Olá, eu gostaria que você pensasse no que eu vou dizer, imaginasse uma cena. Será que na minha comunidade, na minha igreja, o pecado de um irmão meu pode fazer com que eu e a minha igreja não seja abençoada? Sabe que isso aconteceu no povo de Israel? Com um camarada chamado Acã. Acã foi um camarada que fez algo abominável a Deus. O povo de Israel, ao fugir da Babilônia, ao sair de Babilônia, chegou um determinado momento que Deus disse a Josué para que o povo não tivesse nada que lembrasse Babilônia, que não tivesse nenhum utensílio, nada de Babilônia, que tudo fosse exterminado. Mas Acã não fez assim. E o povo de Israel começou a deixar de vencer as batalhas, deixar de receber a bênção de Deus. E Deus disse a Josué que o povo não estava abençoado porque tinha alguém que estava indo contra aquilo que ele tinha ordenado. Será que, pensando nesse contexto, trazendo para os nossos dias, eu tenho o direito de me meter na vida do meu irmão? Porque se ele estiver em pecado, talvez eu possa estar deixando de receber a bênção? Será que é assim que a gente deve pegar essa história da Bíblia e trazer para os nossos dias? Se for assim, eu posso me meter na vida do meu irmão, porque se ele estiver em pecado, eu tenho que saber, porque talvez é isso que está fazendo com que eu não seja abençoado por Deus? Será que é assim mesmo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Alô, seja bem-vindo, já começamos o nosso programa, o seu programa Na Mira da Verdade. Afinal de contas, aqui nesse programa você tem a chance de fazer as suas perguntas, de mandar pra gente os seus questionamentos ao vivo. Agora são 21 horas e 6 minutos e você pode mandar as suas perguntas agora pra gente, que elas serão respondidas à luz da Palavra de Deus. Este é o programa Na Mira da Verdade. Se você tiver a coragem de perguntar, tenho certeza que a Bíblia sim tem a coragem de te responder. Portanto, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos começar cumprimentando meu amigo, o professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Preparado aí para responder as várias perguntas que irão chegar aqui no programa? Espero que esteja e eu tenho confiança de que nosso telespectador, ouvinte, internauta vai encontrar na Bíblia as respostas que ele precisa. Eu queria, Tito, rapidamente mandar alguns abraços. O primeiro para o Fernando e sua família, ele mora na cidade de Ninheira, interior de Minas Gerais. Deus abençoe a você, irmão Fernando. Um abraço para o pastor Luciano, ele é da Igreja Presbiteriana de Lajinha do Chale. Obrigado por seu carinho, meu irmão, para com o programa. Um abraço para os amigos Márcio e Ivone, que moram em Vitória, no Espírito Santo. Deus guarde a vocês. Um abraço para Natanael Gama, Onésia Gomes e o filho Creosmar. E para José Maria Santos Germano. Muito obrigado pelo carinho que todos vocês têm para com o nosso programa. Ok, professor, eu também tenho vários abraços para mandar aqui, mas daqui a pouquinho eu mando um abraço para você, tá bom? Bom, vamos começar o programa. Primeiro, eu queria dizer que você pode acompanhar a Novo Tempo através da internet também, novotempo.com/ao vivo. Se você está ouvindo pela rádio, se você está acompanhando pela Sky, quer acompanhar também ou falar para algum amigo que talvez não tenha como assistir a Novo Tempo, ela pode assistir pela internet, novotempo.com/ao vivo. É só você clicar lá que você vai poder assistir a Novo Tempo através da internet, tá bom? Para você participar do programa, você já sabe, basta mandar as suas perguntas para o nosso SMS, o número é 12 991566972. Você manda sua perguntinha por torpedinho SMS, ó, já estou recebendo aqui sem parar. E ela chega aqui para mim na hora. Ou então você também pode, através das redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Twitter, @namiradaverdade, e pelo nosso blog novotempo.com/ao
na mira da verdade. Você tem várias maneiras de fazer as suas perguntas para que ela chegue aqui e ela possa ser pescada para estar na mira, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos lá, meu amigo. Nós começamos o programa falando sobre uma situação que talvez esteja acontecendo hoje. E as pessoas acabam aproveitando de uma história da Bíblia e do povo de Israel para se justificar se ela pode fazer isso ou não. Ou seja, eu posso me meter na vida de alguém para saber até se ela está com algum pecado acariciado, alguma coisa que está fazendo com que eu e a minha igreja deixe de receber a bênção? Porque se pensarmos na história de Acã, foi isso que aconteceu. Será que é assim que a gente tem que analisar o texto? Quem mandou essa pergunta, professor? Foi pelo Facebook, eu tenho que registrar aqui, foi o Manassés Carvalho. E a questão dele é exatamente essa. Alguém perguntou para ele sobre isso e ele ficou sem saber. Como é que é isso aí, professor? Quer dizer que eu posso me meter na vida do meu irmão para descobrir ou investigar se ele tem algum pecado cabuloso aí que está fazendo com que eu não receba a bênção de Deus? Até mesmo a minha igreja? Olha aí. Pois olha, primeiramente, amigo Tito, é importante informarmos ao nosso telespectador que Deus não precisa de nenhum agente secreto de Jesus, não é? Para ficar pesquisando a vida dos outros. Primeiro porque, quando percebemos a história de Acã, aqui em Josué capítulo 7, quem revelou aos israelitas que ele havia cometido um grave pecado em pegar objetos consagrados a ídolos pagãos, quem fez essa revelação foi Deus. Deus não mandou ninguém ser mexeriqueiro para descobrir quem tinha feito e quem não tinha feito. Deus sabia, e aí Deus deu orientações para que um julgamento justo fosse efetuado. Esse é um primeiro ponto. Deus não precisa de agentes secretos de Jesus, ainda mais mexeriqueiros que se intrometam na vida dos outros. Outro aspecto devemos considerar é o princípio de Mateus 7, 1 e 2, que diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Ou seja, como que eu vou julgar um irmão meu como tendo uma vida de pecado se eu sou um pecador? Quem garante que eu não sou um pecador pior do que ele? O problema é que nós, seres humanos, temos uma tendência muito ruim e prejudicial à nossa saúde, que é a de projetarmos nos outros os nossos defeitos. Por quê? Para nós nos sentirmos menos culpados por aquilo que fazemos. Então, muitas pessoas têm um problema, têm uma prática imoral, algum outro pecado que a incomoda, e a tendência ela é querer enxergar só o que os outros fazem para ela poder se sentir menos culpada com o erro dela. Isso é desonestidade emocional, diríamos assim, porque quando você se dedica a olhar mais para os defeitos dos outros do que para os seus, você nunca vai obter o verdadeiro crescimento emocional, o verdadeiro desenvolvimento espiritual. Nós temos que aprender a olhar para nós mesmos. O que nós podemos aprender com a história aqui do pecado de Acã é a repulsa que Deus tem para com o pecado, especialmente para com a idolatria, que é algo que afasta totalmente as pessoas de Deus. Nós percebemos neste relato que Acã havia roubado objetos preciosos que haviam sido direcionados para cultuar divindades pagãs. Ele escondeu aquilo, e o que muitas pessoas ficam intrigadas é em lerem, por exemplo, aqui dos versos 24 em diante, que tanto Acã quanto a sua família foram apedrejados e queimados pelo povo de Israel. Muitos se perguntam, mas como que Deus permitiu uma punição tão severa para pessoas que não tinham nada a ver com o pecado de Acã? Vou ler um texto bíblico aqui a mais para lhe contextualizar e eu creio que vai ser útil nessa resposta. Mesmo que existam várias interpretações para Josué capítulo 7. Então vamos ler aqui um texto que se encontra em Ezequiel capítulo 18, verso 20. Aqui diz o seguinte: aquele que pecar é que morrerá.
O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. O princípio bíblico que existe desde os dias do Antigo Testamento é o de que um filho não morre pelo pecado de um pai. Então, se os filhos de Acã pagaram juntamente com ele, é óbvio que eles foram cúmplices no erro do pai. Quando o pai roubou aquilo, o que estava ocasionando no povo maldição, quando ele fez aquilo, obviamente, ele não escondeu isso sozinho. A família o apoiou naquilo. Então, se a família não tivesse sido cúmplice neste erro de Acã, que levaria muitos outros israelitas a desrespeitarem profundamente a Deus, com certeza a família não teria sido punida juntamente com Acã. De acordo com esse princípio de Ezequiel 18:20 que o próprio Deus revelou. Um outro detalhe, eu vou ler esse último verso para finalizarmos. Encontramos aqui em Gênesis 18:25 que Deus, em sua maneira de julgar, ele jamais pune o ímpio, ou melhor, jamais pune o justo juntamente com o ímpio. Em Gênesis 18:25 lemos o seguinte: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Aqui, Abraão está tendo um diálogo com Deus e ele relembra a Deus, no seu diálogo, obviamente, que Deus nunca vai punir o justo com o ímpio. Então, se a família de Acã foi punida, é porque ela foi conivente com aquele pecado. Eles foram cúmplices no pecado. Então, precisamos analisar Josué capítulo 7, à luz de Ezequiel 18:20, à luz de Gênesis 18:25, e nos lembrarmos de uma coisa: foi Deus quem revelou aos israelitas que alguém estava impedindo-os de serem abençoados pelo pecado grave que ele cometeu. Então, hoje na igreja não há desculpa para ninguém ser mexeriqueiro, intrometer-se na vida dos outros. Agora, quando algo vem à luz e você não faz nada na igreja, aí a coisa é complicada. Foi o que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 5. Paulo está repreendendo duramente a igreja de Corinto, porque eles, ao verem que um rapaz adulterou, ficando com a própria madrasta dele, eles passaram a mão por cima e deixaram aquilo acontecer. Aí Paulo dá uma repreensão dura neles. Então é nesse sentido. A igreja tem que disciplinar o transgressor para que ele seja salvo, se arrepende, seja salvo, de acordo com Hebreus 12. Mas a igreja não pode ter agentes particulares, detetives secretos de Jesus, mexeriqueiros que se intrometam na vida das pessoas. Então, analisemos todo o contexto bíblico para não colocarmos na Bíblia ideias estranhas ao que a própria Bíblia ensina a respeito do assunto. Ok, professor. Muito bem. Participe do programa. Mande as suas perguntas pelo SMS. O número é 12 991566972. Chega aqui na hora. Facebook, namiradaverdade.nt. Twitter, @namiradaverdade. E o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. A pergunta que chegou pelo SMS, quem mandou foi a Juliana. Ela diz o seguinte: sou de Gravatá, Pernambuco. Não sigo nenhuma religião, mas acredito em Deus e procuro fazer as coisas conforme Ele ensinou. Diante disso, eu contrario a sua vontade? Ou eu posso ser salva? Ou só quem segue uma religião será salva? Como que é isso aí, professor? Muito boa pergunta. Para você ser salvo, você tem que seguir uma religião? Ou mesmo você procurando fazer a vontade de Deus, você pode ser salvo? Muito Agora, boa. Como é que a gente sabe plenamente a vontade de Deus? A igreja não é algo que pode nos ajudar a ter essa comunhão com o Pai? Aí é que está o detalhe, amigo Tito e amiga Juliana. Realmente a salvação não vem por placa de igreja. Tá? Então, Efésios 2, 8 e 9 é muito claro em nos mostrar através de que maneira somos salvos, né? O texto diz assim:
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, é um dom de Deus que recebemos através da fé em Cristo. Entretanto, Juliana, Deus estabeleceu a igreja como um veículo de Deus, como um instrumento de Deus, para que possamos nos aperfeiçoarmos na salvação que nós recebemos em Cristo. Então, é por isso, posso lhe garantir que, biblicamente, é importante, sim, a frequência à igreja. Eu vou ler para você alguns textos. O primeiro deles se encontra em Hebreus 10, verso 25, que diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, o dia da volta de Cristo. Então Paulo diz assim, que eu creio ser o autor de Hebreus: não deixemos de reunirmos como igreja, como é costume de alguns. E ele dá a razão, porque nós devemos estar unidos, encorajando uns aos outros na fé, para que nos fortaleçamos espiritualmente, mutuamente, nos preparando assim para o retorno de Cristo. Quando lemos 1 Coríntios 12, aprendemos que a igreja é comparada ao corpo espiritual de Cristo, e Cristo é o cabeça. Assim como o corpo humano, para desempenhar suas funções orgânicas, precisa estar ligado à cabeça, ao cérebro, o corpo espiritual de Cristo, a igreja, precisa estar ligado ao cabeça Cristo para desempenhar suas funções espirituais. Assim como um membro do corpo precisa estar ligado ao corpo para desempenhar sua função, nós, membros do corpo espiritual de Cristo, precisamos estar ligados ao corpo de Cristo, à igreja, para nos desenvolvermos e desempenharmos nossas funções espirituais. Então, primeiramente, Juliana, parabéns por você acreditar em Deus e buscar fazer a vontade dele. Agora, realmente será importante que na medida em que você for crescendo no conhecimento de Deus e da vontade dele, você encontre uma igreja que esteja em harmonia com a Bíblia. Porque aqui é um outro perigo. Há muitas pessoas que pensam que todos os caminhos conduzem a Deus. Que se frequentarmos uma igreja porque ela fala em Jesus, então estamos no caminho certo. Isso é um dos maiores enganos que existem. E eu vou lhe mostrar isso em Mateus 7, 13 e 14, que diz o seguinte. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Além disso, em Provérbios 14, 12 é dito que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Então eu recomendo que você não escolha realmente qualquer igreja para frequentar. Falar em Jesus não basta, porque diz Mateus 7, 21 a 23 que muitas pessoas, mesmo curando e expulsando demônios em nome de Cristo, vão se perder. Falavam em nome de Cristo, mas não viviam de acordo com a palavra de Cristo. E eu finalizo lhe dando alguns textos bíblicos para você conferir em sua casa e que vão lhe ajudar ao você selecionar, escolher uma igreja para você continuar se aprofundando no conhecimento de Deus. João 13:35 apresenta a primeira característica da igreja: amor. Amor para com o próximo. E em Apocalipse 14:12 apresenta as outras duas: estar em harmonia com os mandamentos de Deus e com a fé em Jesus. Ok, professor, muito bem. Eu queria mandar um abraço especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que estão simultaneamente com a gente aqui pela TV, ouvindo o programa Na Mira da Verdade. Onde quer que você esteja ouvindo a Rádio Novo Tempo, um abraço carinhoso a você. E participe do programa também mandando as suas perguntas pelo SMS, o número é 12 991566972 e o nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Entre lá, você vai ver que do lado direito tem um espaço para você fazer a sua pergunta. Manda a sua pergunta ali que ela chega na hora aqui para mim, tá bom? Ou então pelas redes sociais também, se você tiver acesso aí à internet, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. Essa pergunta agora chegou pelo Facebook, quem mandou foi a Suiane Cavalcante e ela pergunta o seguinte: professor Leandro Quadros, olha só o questionamento.
gostaria de saber sobre o seguinte: como a igreja, ou mesmo Deus, lida com um transexual, o indivíduo que fez cirurgia para mudar de sexo, mas depois de estudar a Bíblia, resolve se converter. Como a igreja vê esse nosso querido irmão? Olha aí, professor. Hoje existem a forma de você mudar o sexo. Então, se porventura uma pessoa que fez a mudança do sexo, conhece a Bíblia, crê naquilo que está escrito, se converte, como fica ela agora perante Deus, perante a igreja? Essa é uma pergunta ética muito importante, para a qual não temos uma resposta diretamente na Bíblia, mas temos um princípio bíblico que irá nos ajudar. Primeiramente, quando uma pessoa aceita Jesus, obviamente que Cristo a perdoa, né? Não importa se a pessoa fez transformação de sexo, não importa o que a pessoa tenha feito, a graça de Jesus Cristo é suficiente para perdoar e dar uma nova vida a qualquer pessoa. Entretanto, o que a graça de Cristo não vai fazer nesta vida, por enquanto, é evitar muitas das consequências das nossas decisões erradas. A graça de Cristo vai transformar a nossa vida de modo a nos livrar das consequências de nossas decisões erradas, quando Cristo voltar em glória e majestade e transformar o nosso corpo de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 55. Neste caso, em particular, se a pessoa fez a mudança de sexo, isso é irreversível, pelo menos até o momento em que eu saiba. Ela terá que aceitar a consequência do seu erro e viver dentro das orientações de Deus quanto à sexualidade. Há um princípio em Mateus 19 que eu creio que poderá ser útil nessa resposta. Mateus 19, 11 e 12. Cristo está conversando com seus discípulos sobre a questão do adultério. E aí, quando Cristo orienta, fala o que é realmente o adultério, eles pensaram assim, bom, se a gente tem que ficar, se a gente não pode nem mesmo trocar de esposa toda hora, como a gente costuma fazer, então é melhor que nem se case. E aí, olha o que Cristo respondeu. Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, ou seja, adotar o celibato, não é? Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, ou seja, algumas pessoas se tornaram eunucas, foram castradas pelos reis para cuidar dos seus haréns, não é? Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos, ou seja, adotaram o celibato por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, neste princípio, nesse texto, percebemos que alguns são feitos eunucos pelos homens. E Cristo aqui não muda a condição dele. Diz é que ele, infelizmente, vai ter que sobreviver com essa consequência do pecado, com essa consequência desse erro, até a volta de Cristo. Então, se essa pessoa tem fé em Jesus, ama Jesus, ela tem que se adequar agora a esse seu novo estilo de vida dentro dos parâmetros bíblicos. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo SMS também, nós temos ainda 3 minutinhos. A pergunta é o seguinte: boa noite a todos, sou Marcelo, ex-budista, e a minha pergunta é o seguinte, está baseado em Êxodo 22, de 2 a 3. Posso matar o ladrão à noite sem culpa de ser julgado? Parabéns pelo programa. A pergunta dele é o seguinte, baseado lá em Êxodo, no capítulo 22, na Bíblia diz sobre as leis a respeito de roubos e prejuízos. E ali no capítulo 3 e 4, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. E as pessoas usam esse texto aí para, de repente, ter a confirmação bíblica de Deus de que se matar à noite um bandido ali não tem problema. Como entender esse texto, essas leis do Velho Testamento e as leis de hoje também? Como conciliar tudo isso daí, professor? Muito boa pergunta, Até Tito. porque as pessoas falam, mas se vocês guardam os 10 mandamentos do passado, tem que guardar também as leis do passado. Como que a gente concilia tudo isso? Vamos lá.
Aqui realmente Deus está dando leis para a proteção da propriedade. Então o que acontecia? Aqui Deus não está dizendo que ele autoriza qualquer pessoa a matar. Simplesmente o que acontece? Entrou um ladrão na casa do indivíduo, aqui diz no caso do povo de Israel. Ameaçou a família e a pessoa não encontrou outra alternativa a não ser ferir, ela não é declarada culpada. Isso acontece hoje. Né? A pessoa que, se for comprovado perante a justiça que ela matou em legítima defesa, ela não vai para a cadeia. Então é esse o assunto que está lidando. Quando havia a pena de morte na Bíblia, e que há realmente, a Bíblia estabelecia autoridades constituídas, né, para fazer isso. Não era qualquer um do povo que poderia fazer isso, sair matando. Né? Então, autoridades constituídas. Até, por exemplo, no Novo Testamento temos um texto, que eu vou ler aqui rapidamente. Tem um minutinho, professor. Um minutinho. Romanos capítulo 13, verso 4, o apóstolo Paulo é muito claro em dizer o seguinte, falando das autoridades, né? Pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. A espada é para passar ali no pescoço mesmo, não é para brincar de cutucar, não. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, quem é agente de Deus para punir o criminoso são as autoridades. Nós que não somos autoridades, nós não podemos exercer esse tipo de atividade de acordo com a Bíblia. Muito bem, professor. Bom, nosso tempo não para de correr, nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite o intervalo e mande as suas perguntas, os seus questionamentos para a gente, tá bom? Participe do programa, mas não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 33 minutos e eu queria mandar alguns abraços agora para você que nos está nos acompanhando. Tem um pessoal que está acompanhando a gente o tempo todo aí, eu queria mandar um abraço lá para o pessoal de Tupã, o seu Urias Silva, a dona Paulina, a dona Maria Sierra e o Toninho, a Wanda Guedes, a Maria Rita, a Andréia, deixa eu ver quem mais que tem aqui, a Ana Matos, o pessoal que está acompanhando o programa Na Mira da Verdade, a Idalina, o Valdemar e a Laide, o Lianiro e a Célia Zorato. Um abraço a vocês que estão acompanhando o programa Na Mira da Verdade, sintam-se abraçados e obrigado pelo carinho da audiência de vocês. E também hoje um abraço especial, Leandro, pro nosso apresentador do Saldo Extra aí, o pastor Antônio Tosse, está fazendo aniversário hoje, rapaz. Rapaz, olha só, parabéns a ele. Um abraço aí, ó. Foi você que me falou Toninho. que ele estava fazendo 85 anos? Que isso, rapaz, não é isso ainda não. Não é? Ah, não, então ele me é novo enganei. pra caramba. Um abraço aí a você que está acompanhando a gente também. Sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. E obrigado por você que está acompanhando aí o programa, você que assiste através da Sky, canal 14, você que assiste através de um canal aberto da TV Novo Tempo, em todo o nosso país aí. Obrigado pelo carinho da sua audiência e obrigado por você estar participando aqui. Como, por exemplo, o Magdiel Linhares de Oliveira, de Catunda, Ceará. Ele escreve o seguinte, professor Leandro Quadros, presta atenção que essa pergunta é cabulosa. Olha só, rapaz. Olá, professor Leandro Quadros e amigo Tito. Graça e paz. Gosto muito de vocês, sou da Igreja Cristã Evangélica. Eu sempre quis mandar uma pergunta para o Na Mira da Verdade e agora é a primeira vez que faço isso. Apesar de eu não concordar com algumas coisas da Igreja Adventista, fiz alguns cursos da Novo Tempo e fui ricamente abençoado por Deus com grande sabedoria. Tenho um enorme carinho por vocês. Eu queria que me respondessem uma dúvida. Tem uma tia que é cristã, mas de vez em quando ela tem umas visões estranhas, como por exemplo, teve um homem que ela conheceu e namoraram e se separaram, e esse homem uma semana morreu e na outra semana ela foi para o quarto e de repente viu o homem sentado, na cama, logo sumiu. Em outra ocasião, ela viu pernas sem corpo correndo em cima do muro da casa dela. Essas pernas eram negras e aparentemente estavam em chamas. O que seriam essas coisas que ela está vendo? Professor Leandro Quadros,
Que história é essa de ver um morto aí do lado? Já pensou? Você vai deitar na cama, você vê um defunto ali? Rapaz do céu. Ou então você vê alguém andando em cima do seu muro só com a metade do corpo pegando fogo? O que é isso, meu amigo? Que a nossa irmã cristã ainda tá vendo? Pois olha, amigo Tito e querido telespectador que enviou essa pergunta, muito obrigado aí por seu carinho para com a Novo Tempo. Saiba que aqui seus irmãos estarão sempre dispostos a lhe ajudar na compreensão da palavra de Deus. Primeiramente, não é comum realmente a pessoa ter esse tipo de visão. Eu não posso lhe dizer que isso seja um problema de ordem espiritual, porque não tenho dados para isso. Agora, o que eu recomendaria? Algumas pessoas que têm esquizofrenia, elas podem também ter esse tipo de problema, né? Enxergarem coisas irreais, mas que para elas são muito reais. Então, a dica que eu lhe daria, meu irmão, é que a família levasse essa irmã a um bom psiquiatra cristão para ele fazer uma avaliação. Se ela está com alguma esquizofrenia, com algum outro problema, ou um problema de ordem espiritual, pode acontecer. O demônio ele pode personificar aparências e assustar pessoas e tudo mais. Mas eu creio que é mais improvável isso, sendo ela uma cristã que respeita, que teme a Deus e segue a Cristo. Então eu acho que provavelmente seja um problema de saúde mental, não é? E que pode ser devidamente tratado. Agora, um outro aspecto, não é o caso da sua tia, claro, mas só para deixar um texto bíblico, porque eu sei que há muitas pessoas que têm sonhos horríveis, mas por culpa delas mesmas. Em que sentido? Eclesiastes 5:3 fala assim: das muitas ocupações brotam os sonhos. Se eu me ocupo muito, por exemplo, assistindo filmes de terror, obviamente que o meu cérebro vai me produzir sonhos assim. Então, temos cuidado com o tipo de filme que assistimos, para cuidarmos mais do nosso cérebro emocional, do nosso cérebro físico também, diríamos assim, a fim de termos mais saúde, tanto emocional quanto saúde espiritual. Muito bem, professor. A pergunta que agora chegou aqui pra gente através do Facebook é a seguinte, quem mandou foi o Flávio Antônio Reis. Ele diz o seguinte: vivemos hoje em um momento de maior turbulência na Terra do que nos anos que Roma dominavam? Onde a Bíblia relata que os tempos finais seriam rápidos? Professor, hoje a gente percebe realmente que os dias parece que estão cada vez mais se abreviando. Hoje a correria do dia faz com que a gente chegue no final da noite e fala, o tempo passou e eu não tive tempo nem de fazer metade daquilo que eu tinha planejado. A Bíblia relata alguma coisa de que nos últimos tempos os dias seriam reduzidos? Por que a gente vive nessa turbulência? E existe diferença, assim, do povo lá do passado em relação aos dias que vivemos hoje, professor? Ou é apenas a preocupação e a ocupação global que faz com que a gente viva nessa turbulência de tempo? Pois olha, amigo Tito, muitas pessoas creem realmente que os dias estão menores, diríamos assim, porque isso é profético. Mas, na verdade, Cristo não quis dizer isso quando ele afirmou em Mateus 24, 22 o seguinte, ó: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ele está falando em os dias serem abreviados num contexto em que os cristãos sofreriam duramente pela destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, com a invasão do Império Romano. Então, se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, o número de dias em que eles sofreriam pela perseguição do Império Romano não fossem abreviados, obviamente que ninguém suportaria aquela perseguição. Então, a Bíblia não tem nada na Bíblia que possa ser utilizado para dizer que os dias em si estão mais curtos. Os dias continuam com as mesmas 24 horas desde o início do mundo. O que ocorre é que na nossa sociedade capitalista, caracterizada pela competição predatória, pelo excesso de atividades, pelo excesso de informação, o nosso cérebro está tão sobrecarregado que nós temos a impressão de que o tempo está ainda mais curto. Mas nada que a Bíblia fale a respeito de que aconteceria. As pessoas realmente descontextualizam Mateus
24, 22, que está falando de outra coisa. Muito bem, professor. Agora você fica aí com aquele momento cabuloso que a gente apresenta aqui ou desvenda uma mentira que está sendo pregada. Agora você fica com o momento da mentira. Estive vendo hoje no YouTube uma pessoa que eu posso classificar, com todo respeito à pessoa em si, mas indo para o ensinamento da pessoa, podemos classificar como um falso profeta. Um falso profeta andou dizendo no YouTube que o Sheol, que é um termo técnico na Bíblia para se referir, na maioria das vezes, à sepultura, ele disse que o Sheol é dividido em duas partes. O Sheol ruim, para onde vai o espírito dos mortos ser atormentado, e ele diz também que existe o Sheol positivo, chamado de Gan Eden, para onde vão os espíritos dos justos. Eu gostaria de dizer para você que, além de ser uma lenda, isso é uma grande mentira. A Bíblia não ensina esse tipo de coisa absurda. O termo Sheol é um termo técnico utilizado na Bíblia. Muito provavelmente esse termo signifique lugar desolado e sem valor. E este termo técnico no hebraico, ele representa simbolicamente o mundo dos mortos ou a sepultura na maioria das vezes. Então vou dar um exemplo bíblico para você. Esse indivíduo não usou nenhum texto bíblico para provar que existe o Sheol positivo e o Sheol negativo. Ele falou isso da boca para fora, baseado em alguma lenda. Vamos ler aqui Gênesis 37, 35, que diz assim: Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. O termo sepultura aqui no hebraico é Sheol. Então aqui, Sheol é apresentado como o mundo dos mortos, referindo-se à sepultura. Nada há dimensão na Bíblia de um Sheol positivo e negativo. Além disso, essa teoria absurda, ela contradiz o ensino bíblico de que não há imortalidade da alma sem que a pessoa aceite a Jesus e coma da árvore da vida. Como que uma pessoa que não comeu da árvore da vida vai ter a imortalidade para ser atormentada no lago de fogo? Isso não existe. Outra coisa é que esse indivíduo pegou Eclesiastes 9, 5 e 6, que diz assim, que os mortos não sabem coisa nenhuma, e aí ele acrescentou um termo no texto. Ele falou assim: os mortos não sabem coisa nenhuma nessa dimensão. Ora, tem que ter mais respeito para com a Bíblia. Não podemos colocar na Bíblia palavras que não estão ali. Se a Bíblia diz em Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 que um morto não sabe nada porque ele não sente amor, ódio, inveja, é porque ele não sente nada, está inconsciente em qualquer lugar onde quer que ele esteja. Então, tenhamos cuidado com esse tipo de mentira que mais contribui para o sensacionalismo do que para o nosso crescimento espiritual e aprofundamento no estudo da Bíblia. Muito bem, professor. E eu queria aproveitar e mostrar o nosso blog aí, onde você fala exatamente sobre esse assunto do inferno, né, professor? Isso, meu amigo. Eu queria que o nosso telespectador pudesse ver ali, eu quero mostrar na tela. Esse é o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, olha ali. Se você entrar lá e digitar a palavra o inferno, você vai ver o assunto, um post que está aqui, ó, o Pai e o Inferno. Este é um tema que você vai poder se aprofundar mais nisso que o professor acabou de falar aqui, tá bom? Então acesse lá o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai ver ali o assunto sobre o Pai e o Inferno e o que está falando exatamente sobre isso, não é, professor? Isso aí, meu amigo. Muito bem. Pelo que eu estou vendo aqui, gente, me parece que o blog hoje, para as perguntas, está com um problema, porque eu não estou recebendo aqui mais perguntas. Parou de receber. Deve ter algum probleminha. Se você estiver aí na sua casa, na internet, acesse o nosso blog e mande uma pergunta lá para ver se está chegando aqui, porque aparentemente está com um problema, tá? Mas os posts aí, os assuntos, os temas para você estudar, acesse lá, novotempo.com/na mira da verdade, e se aprofunde mais nos assuntos que nós falamos aqui.
Professor Leandro Quadros, a Meu próxima amigo. pergunta pelo SMS que chegou aqui é o seguinte, deixa eu ver se tem o nome aqui da pessoa. O nome dele é Marconi. O Marconi pergunta o seguinte, dízimos. Por que os dízimos eram pagos em animais e mantimentos e não com moeda, se em Gênesis temos textos que falam que existia dinheiro? Ora, outro dia você falou aí que os dízimos eram pagos com animais e outros mantimentos, porque não se tinha moeda, mas em Gênesis mesmo ali está dizendo que realmente já existia o dinheiro. Como é que a gente então explica essa questão aí, meu amigo? Pode-se dar dízimo com algum produto que você tem para o seu sustento, ou que você produz, alguma coisa assim, ou é apenas em dinheiro mesmo? Como é que é isso? Ó, Levítico 27, verso 30, nos diz o seguinte: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Verso 32. O dízimo de seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passe debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Por que na maioria das vezes o dízimo era por meio de produtos agrícolas? Porque era a moeda mais corrente naqueles dias. Havia sim o dinheiro. O dízimo poderia também ser dado por meio de dinheiro. Nós encontramos na Bíblia Deus pedindo ofertas em dinheiro, em pedras preciosas, ali no livro de Números para a construção do templo, não é? Então, simplesmente, na maioria das vezes, eram com produtos agrícolas, porque o povo de Israel pertencia a uma sociedade, eles eram nômades, mas mesmo assim eram de uma sociedade agrícola. Então, se a moeda corrente, a maior moeda corrente eram produtos agrícolas, obviamente o dízimo tinha que ser produtos agrícolas. Agora, se hoje, na nossa cultura, na maior parte dos locais onde vivemos, a moeda corrente não são mais tanto produtos agrícolas, então é lógico e óbvio que eu vou dizimar daquilo que faz parte da minha moeda corrente na atualidade. Muito bem, professor, eu estou aqui navegando pelo Facebook e olha, gente, obrigado aí por vocês estarem participando aí do programa, mandando suas perguntas, tem muitas perguntas aqui e eu queria colocar uma aqui agora, que quem mandou foi o Elielton Correia, e ele diz o seguinte: professor Leandro Quadros, olha aí, professor, você disse isso. Queria saber sobre as danças. Uma vez ouvi você falar que as danças do tempo bíblico eram diferentes das danças de hoje. Hoje as danças são erotizadas e sensuais. Mas me diga, e as danças que existem nas igrejas evangélicas? Já vi alguns jovens dançarem na igreja e não tinha nada de sensual e nem erótico. Não que eu seja a favor disso, mas me tire essa dúvida, por favor. E Jesus, dançou ou não dançou? Como é que fica essa questão da dança na igreja? Você sabe que isso é um movimento que tem crescido cada vez mais. Danças ilustrativas, até em programações e tudo mais. Afinal de contas, como que é isso? A Bíblia condena, não condena? O povo dançou, não dançou? E Jesus dançou, como ele está perguntando aqui? Bom, primeiramente, a Bíblia não menciona explicitamente Jesus participando de danças, mesmo as danças litúrgicas hebraicas. Agora, se ele participou, não haveria nenhum problema nisso, né? Porque a dança litúrgica hebraica, como nós já destacamos aqui em alguns programas, ela era algo puro, não era algo sensualizado e existia realmente para louvar a Deus. Deus não é contra louvar a Deus, louvá-lo com a manifestação corpórea. Agora, permita-me falar sobre a questão das danças como existe em algumas igrejas evangélicas. Na verdade, eu vou lhe contar o depoimento de uma irmã que me contou isso. Eu não vou mencionar o nome dela, mas você pode escrever para o Na Mira da Verdade, eu posso lhe passar o blog dela, onde ela conta essa história. Então, isso aqui é o que ela me disse. Ela me disse que dançava na igreja dela, não era uma simples coreografia, era uma dança mesmo, até o momento que alguém, também casado, se aproximou dela e falou o seguinte: olha, fulana, eu quero lhe dizer que pela forma como você dança e remexe o seu corpo, eu me apaixonei por você. E aí ela se perguntou, mas como que isso pode acontecer se eu estou dançando para louvar a Deus? Mas daí ela foi percebendo que a dança que ela praticava, mesmo sendo numa igreja evangélica, tinha algo que fazia com que os homens apreciassem o corpo dela. E aí ela preferiu
parar também com esse tipo de dança. Então eu creio por essa experiência de uma própria irmã evangélica que ela me contou, que realmente nós, em nossa cultura ocidental, não sabemos ainda fazer uso das danças litúrgicas bíblicas como algumas culturas o fazem, que, portanto, o mais seguro realmente é evitarmos. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou pelo SMS e ela começa assim. Ti, por que você nunca coloca a minha pergunta na mira? Olha aí, ó. Mas não, a sua pergunta está na mira agora. E a questão é a seguinte, eu quero entender por que Jesus comeu carne se a própria Bíblia diz que ele não pecou, porém nos mandamentos diz que não é para matar. Então, como ele não pecou? A questão de que ele viveu, ou melhor, a questão de que era o tempo em que ele viveu, eu já sei. Só quero entender por que a Bíblia fala que ele não tropeçou em nenhum ponto. Se ele comeu, é porque matou. Então, como entender que ele não pecou? Olha aí, professor. Veja. Jesus comeu carne. Porque ele comeu carne, ele pecou? Porque se ele comeu carne, algum animal morreu. Então, por isso, ele tropeçou. E a Bíblia, ela diz aqui que a Bíblia insiste em dizer que Jesus não tropeçou em nada. Como a gente vai explicar para essa nossa irmãzinha aqui, professor? O nome dela, deixa eu ver qual que é aqui, é Josilene. Bom, primeiramente, De querida Boqueirão, na Josilene, Paraíba. ali em Lucas 23, ou melhor, Lucas 24, até vou abrir aqui o texto, dá a entender realmente que Cristo pode ter comido peixe. Mesmo que algumas pessoas pensem que isso possa ser controverso. Eu ainda não fiz um estudo, como é que eu vou lhe dizer, uma análise no texto grego, assim, para ver o que realmente o texto diz. Mas aqui em Lucas 24, vou ler aqui para você esse texto. Lucas 24, quando Cristo aparece aos discípulos, aqui é dito o seguinte... Verso 42, deram-lhe um peixe, um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Então aqui na Nova Versão Internacional dá a entender que ele realmente comeu a carne de peixe. Agora perceba, nem sempre aquele que come carne ele mata o animal, né? Isso não quer dizer isso. Então muitas pessoas comem carne e não matam o animal. Agora, o detalhe é que você está com um pressuposto errado. Mesmo que comer carne não seja o ideal de Deus para o ser humano, porque ali em Gênesis 1:29 percebemos que o ideal de Deus para o ser humano é um regime vegetariano. A Bíblia não diz que comer carne é pecado. Não é o ideal de Deus para o ser humano. Agora, dizer que comer carne é pecado, isso é um conceito errado. Por quê? Ali em Gênesis capítulo 9, Deus orientou, por exemplo, no verso 3, a Noé o seguinte: tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Então, se comer carne é pecado, podemos dizer que Deus pediu para Noé pecar. Se essencialmente é um pecado, então Deus, que é contra o pecado, ele autorizou alguém a pecar, então isso é estranho. Comer carne não é o ideal para a nossa saúde e espiritualidade. Agora, dizer que quem come carne está pecando contra a lei de Deus, isso é complicado de se dizer. Então, eu creio que essa questão está difícil para você por causa do seu pressuposto. Mude o seu pressuposto e aí você não vai encontrar dificuldades na compreensão deste assunto. Muito bem, professor. Agora chegou a pergunta que parece que não estava chegando, mas chegou. A semana que vem é carnaval. E olha só o que o Iris Delmar pergunta. Olá, meu nome é Iris Delmar, moro em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e eu gostaria de saber onde está escrito na Bíblia que o cristão não pode pular carnaval. E aí, professor? Está escrito na Bíblia que não pode pular carnaval? Afinal de contas, pode ou não pode participar da festa do carnaval aí, que é uma tradição no nosso país? Como é que a gente pode falar alguma coisa do que a Bíblia fala? Veja bem, querido amigo, se nós vamos pensar que para fazermos algo ou deixarmos de fazer algo tem que estar tudo bem explícito na Bíblia, então nós vamos ter que usar até drogas, porque a Bíblia não diz em nenhum lugar que nós não podemos usar cocaína e nem maconha.
Nós precisamos buscar na Bíblia princípios que nos norteiem para sabermos que tipo de coisa é possível ou não para um cristão. Agora, qual é a condenação no carnaval? Aí é o seguinte, quem tem um pouco do conhecimento da festa de carnaval sabe que é o momento em que a turma gosta de pintar e bordar em todos os sentidos. Agora, será que para um cristão que busca o céu e busca um afastamento do pecado é saudável esse tipo de coisa? Eu vou ler aqui um texto de práticas que Deus não aprova e eu creio que muitas dessas práticas se encontram em festas de carnavais. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, isso existe ou não existe no carnaval? Impureza e libertinagem, olha aí. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. O que mais a turma faz no carnaval é encher a cara mesmo. Orgias, existe isso muito em festas de carnaval. E coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, acho que esse texto é suficiente para vermos que realmente não é uma festa que seja recomendável para aquele que está buscando a vida eterna. Ok, professor. Eu quero aproveitar agora esse momento e apresentar para você a revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa é uma revista que nós oferecemos aqui desde o início do programa Na Mira da Verdade. Já tem há 5 anos. Isso aqui é um curso bíblico. É um curso bíblico em formato de uma revista que você pode levar para o seu trabalho, na hora que você está indo para o trabalho, você está lendo. Você pode, nos momentos de entretenimento, estar ali estudando, vendo a revista e aprendendo sobre a palavra de Deus. Enfim, é um curso bíblico que você pode receber na sua casa sem pagar nada. Para você receber esse curso bíblico, é só você entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver a imagem dessa revista. Se você clicar em cima dessa imagem aqui, você vai ser direcionado para um campo para você colocar os seus dados postais, para que você possa receber na sua casa sem pagar nada. E são 16 temas que tem a revista, são 16 estudos, que no final dos estudos você tem um questionário para responder aquilo que você estudou. Se você responder esses questionários e mandar para a gente aqui, você ainda vai ganhar um outro presente, que você vai escolher. São 3 CDs que nós temos aqui, um de duetos, um de solo e outro de grupos e quartetos, que você vai poder escolher um deles como presente para você, tá bom? Então peça hoje mesmo a revista Verdades para o Tempo do Fim, que é o tempo em que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre a palavra de Deus, tá bom? Esse é um presente nosso para você. Peça agora mesmo. Professor Leandro Quadros, o nosso tempo acabou e nós temos que ir embora e nos encontrar na terça-feira de carnaval aqui. Hein, professor? Tudo bem, meu amigo. Tá combinado? Combinadíssimo. Ok. Um abraço, amigo Tito. Um abraço a você, amigo telespectador. E nunca se esqueça de uma coisa. Sempre que você assistir ou ouvir este programa e tiver coragem de fazer a sua pergunta, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um forte abraço. Aqui você já sabe, sempre as suas perguntas e os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.